Fechando. Vamos, então, começar o nosso estudo do Nosso Lar, livro Nosso Lar, que eu achei até interessante, porque ele vai falar do Bosque das Águas. E aí, eu me lembrei, estava tentando puxar da memória, no Bosque das Águas, tentando puxar da minha memória uma palestra que eu assisti do Haroldo, quando ele fala da criação, né? E eu até trouxe aqui, antes até da gente iniciar, desse livro, Estudando a Gênesis à Luz do Espiritismo, porque ele diz assim, tá? A separação das águas, ordenação do fluido cósmico. Neste capítulo do livro, que eu falei, né? Vamos trabalhar os dois primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e sem forma. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. O que nos chama a atenção é que Deus criou o céu e a terra. Porém, no final do versículo é feita referência à água, mas não há informação de quando foi criada. Isso chama atenção, porque é como está no Gênesis, né? E Deus criou o céu e a terra, Deus criou os oceanos, Deus criou não sei o quê. Mas quando ele vai falar da água, isso é o Haroldo colocando, ele diz assim: as águas estão no final, dando a entender que já existiam antes do céu e da terra. E, de fato, é isto. Porque o que pode ser, se eu não me engano, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele fala aqui. Aí ele diz assim: é importante ressaltarmos que a narrativa hebraica é diferente da ocidental. Os hebreus narram em círculos, ou melhor, em espiral. Informam algo, depois repetem e acrescentam outra informação, repetem novamente e acrescentam mais um detalhe. Isso são coisas que ele vai falando aqui, tá? Então, o que ele nos chama a atenção, né, sobre essa questão da água, que não é falado como Deus criou a água, né? Porque aí a gente vai entender o que quer dizer isso daí. E aqui mais à frente ele diz assim: ah, tá. É. Há ainda desdobramentos espirituais disso. O que é essa água? O livro Boa Nova traz o diálogo de Jesus com João Evangelista, que estava em dúvida sobre como estabelecer uma comunhão com Deus. Então procurou Jesus, que lhe explicou: a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. A água está presente em tudo, no nosso corpo, na superfície e no subsolo. No Velho Testamento também é o símbolo de Deus. A mística dos povos da Mesopotâmia e do Egito encarava a água como elemento que representava o sentimento. Nos símbolos antigos, amor e emoção são água. Basta pensarmos que quando estamos emocionados, choramos. Assim podemos compreender a água como sendo o símbolo do amor, do sentimento de Deus. E aí continua aqui no outro parágrafo, para a gente terminar, ele diz assim: analisando a sequência do texto hebraico, um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Gênesis 1, versículo 2. O verbo utilizado é merahep, sei lá, acho que é isso, que significa bater asas. O sentido aqui é que o Espírito de Deus batia asas sobre a face das águas. Então, Deus soprava, porque quando algo bate as asas, venta e movimenta as águas. A tradução da Bíblia não é literal, mas uma paráfrase, porque se traduzirmos literalmente seria: e o Espírito de Deus batia asas sobre a água. Né? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele fala da água. Ah, aqui tem.
Façamos agora uma correlação com os ensinos da doutrina espírita. Nosso desafio nesse estudo é ler novamente as obras básicas e a revista espírita, mas agora com um novo olhar, entendendo que a água, a que o texto bíblico se refere, é o fluido cósmico, a água do cosmos. Então, aí eu tive pensando, falei assim, puxa vida, a gente fazendo essa analogia, fazendo esse estudo, dá para entender, né? Poxa, água lá em cima, né? Por isso que muita gente fala assim, mas como? Rio lá em cima? É como se fosse feito só aqui. Mas se, segundo o que o Haroldo coloca, a água ela já é como se ela já existia. É o fluido cósmico universal que não tem, né? Como se fosse muito sutil. Porque, conforme ele diz ali, ele criou o céu e a terra, mas não diz como criou a água. Então a água já existia. Olha só que lógico, evidentemente a gente está passando muito rápido. Para se estudar isso daí, teria que se estudar o Gênesis, né? Para entender, né, o que quer dizer essa questão da água. O elemento água é muito importante, pelo que o próprio Haroldo ele coloca aqui nesse estudo que ele faz da Gênesis, tá? Ele coloca aqui que a água é um elemento muito importante e sempre foi um elemento muito importante perante todas as civilizações anteriores. Se ela é um elemento importante, por que ela não seria, né, em outro, vamos dizer, em outros mundos, né? Alguns colocam que da formação da água que veio, acho que a Teresa até abordou isso em algum momento, não lembro, né? É como se fosse assim, asteroides que na época que a Terra em formação que trouxesse a água do próprio espaço, né? Então a água vinha de cima, mas como diz, ela vem de cima, ela vem do subsolo, conforme está ali na Gênesis, quer dizer. Então, Deus, a água já existia em outra forma, né? Vamos dizer, muito mais sutil, porque hoje a gente pode ver a água. A água tem várias transformações, né? A gente sabe o líquido, o gasoso, o sólido e tem o etéreo, né? Que fica entre o vapor e o líquido, ou acima do vapor, é muito mais profundo. Então a gente não vai nem encaminhar por esse lado, porque aí vai ser, a gente teria que estudar mesmo, né? E ele começa aqui dizendo o seguinte: dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da Ô, colônia. Rosângela, Oi, está em que trechinho? Capítulo no Bosque 9. das Águas, item 10. É isso, né? É o capítulo 10 É o capítulo 10, no Bosque das Águas. no Bosque das Águas. Achou? Tá. Achei. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. E aí, a gente para pensar também, né? Que eu dei uma olhada lá naquele site, Tereza, eu só não anotei, né? A importância da água mesmo, né? Tanto é importante que o nosso corpo, praticamente 70% é água, né? E a gente observa também a importância da água para o próprio planeta, né? O maior aquífero que existe no mundo encontra-se no Brasil, se eu não me engano, ali na altura do Rio Amazonas, naquela parte toda ali, né? É aquela maior reserva de água que tem no mundo, está aqui no Brasil. E só que, infelizmente, não se leva a sério essa questão da água, né? Não se respeita a água, não leva a sério. Lembra quando foi trazido aquele trabalho que é feito com a água, né? A canção, ou a água poluída, o que o pensamento faz, né? Quando a gente fala da água fluidificada, quantas vezes, né, a gente
vai fazer uma prece, ou na casa espírita, ou na nossa casa mesmo, coloca água para ser fluidificada, né? Pede aos espíritos amigos que fluidifiquem a água, né? Então, a água, ela, conforme o Lísias coloca para André Luiz, ele diz que na instância, né, de transição é quase tudo. Olha só, é quase tudo. Então, para nós observarmos a importância da água. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegado ao extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. E aí me fez, porque eu ainda não consegui descobrir no Team Link e se tem como a gente passar vídeo. Eu fico pensando em tudo, no Zoom tem, não sei aonde tem, no Team Link passa o vídeo, mas não passa o som. Aí eu não sei se é algum erro meu, não sei o que é. Porque eu vi uma vez, mas não, é uma. Rosângela. Oi. Oi, Rosângela. Oi. Eu tô fazendo uma experiência, estou vendo aqui que a gente também vai usar o Tia Link para evangelização, né? Uhum. Aí eu estava vendo no PowerPoint, tem uma opção de você colocar um vídeo entre uma lauda, né? Não sei como é que fala, né? Tem a página. Uhum. Aí tem uma página que você pode botar o vídeo ali. Só que precisa de um programa. Aí eu fui ver, eu tenho que baixar esse programa ainda. Não tem esse programa no meu computador. Ah, é? Se você conseguir, você me fala, porque às vezes a gente quer passar um vídeo de alguma coisa e aí eu não sei. O PowerPoint eu sei que a gente inclui o vídeo, aquela coisa toda, mas é o passar e as pessoas e o grupo ouvir. Porque você pode passar. Agora o som que não sai. Pelo menos mas aí passei, né? Não, sai, acho que dá para ter o som sim, só que tem que colocar dentro do PowerPoint, do slide que você está passando. Boa ideia. Entendeu? Vou. Eu vou ver se eu consigo baixar esse programa. Aí depois passa para mim, então. Ótimo. Bom? E aí, porque eu queria mostrar, por exemplo, uma vez, eu não sei se é na Alemanha, onde tipo um trem que ele vai por baixo, assim, mas ele acho que ele não fica colado no trilho, não. Ele tem uma certa. Eu não sei que tipo de tecnologia. No Japão. E no Japão também. No Japão, mas eu vi esse na Alemanha, por baixo, e no Japão ele não encosta no trilho. Ele fica assim, acima. Deve ser alguma técnica que eu não consegui. Não pesquisei até para trazer para vocês. Quer dizer, Por acaso você é engenheira? Oi? Você é engenheira? Não, eu não. Teria que fazer engenharia para entender isso. Pois é, né? Pois é, mas aí a gente vê, nesse caso aqui, né, é um retrato bem fraquinho do aeróbus, né, que a gente vai ver e que vai deixar André Luiz bastante curioso, né? Aí ele diz assim: chegada está, esperamos o aeróbus, carro aéreo que seria na Terra um grande funicular, né? Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então, aqui dá para a gente entender que ele é ligado a alguma coisa. Ele não fica solto no ar. Ele viu várias antenas, nem que seja, vamos dizer assim, poderia ser, sei lá, eletricidade, né? Que a gente. Algo que o fizesse ficar ligado. Aí eu me lembro assim, não sei se vocês lembram de um desenho chamado The Thunderbird. Alguém lembra? Né? Eu fiquei muito frustrada depois. Não, imagina.
Era fantástico, os Thunderbirds. Então, eles eram os bonequinhos. Um tinha um foguete que saía da piscina, outro tinha um não sei o quê, tinha um que usava um óculos. A única. Eu sempre soube que tinha alguma Eu sou coisa. do tempo do Jetson. Ah, então tá. Então sou mais velha. Aí eu fiquei frustrada depois quando eles botaram os Thunderbirds colorido, porque aí aparecem os fios. Aí eu Não falei fala assim, em velhice, não fala em velhice, porque eu sou a campeã. Eu via muito Thunderbirds, muito. Thunderbirds, né? Eu amava aquele desenho. Eu sabia que alguma coisa tinha para aqueles bonequinhos estarem andando, né? Mas quando botou colorido, eu vi os fios, eu fiquei frustrada, gente. Terrível. Então, eu acredito que o aeróbus deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Um tipo de energia que faz com que ele realmente voe, né? Acima de 5 metros, como ele está colocando aqui. Aí ele diz assim: Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletado, convenientemente no recinto confortável, seguimos silencioso. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísios a descer sorridente e calmo. E aí a gente para pensar. Então, o nosso lar é imenso, né? Com toda certeza, e diz que fica sobre o Rio de Janeiro. Ele é imenso para levar da onde ele estava, que com certeza é onde fica a governadoria, até chegar ao Bosque das Águas, levou 40 minutos e com uma velocidade intensa e tiveram apenas 3 paradas, de 3 em 3 quilômetros, né? E Lígia descer sorridente e calma. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Aí aqui me lembrou outro detalhe que, não sei se eu estiver incorreta, por favor, me corrijam, em que numa sessão de materialização, se eu não me engano, eu acho que é Sheila com Divaldo, que ela traz de outros planos umas flores miúdas, não é? Flores miúdas e que não sumiu. Divaldo as tem até hoje. Está desligado o seu microfone, Célia. Pode falar. Eu acho que como que entendi que ele ainda tem essa flor guardada. Ele ainda tem essa flor. E não era Eram as florezinhas pequenas. pequenas, de outros lugares. Para a gente, por exemplo, se a gente fica assim, quando você vai no orquidário, ou quando você vai assim, em alguns lugares, né, como lá no Rio, como é que se chama? Nossa, mãe. Não é o Parque da Cidade, não. Jardim Botânico. Jardim Botânico, e aquelas flores, aquela coisa toda. Agora, imaginemos a nível espiritual, gente. Não deve ter nada que compare. Eu acho que a gente não vai. E mais interessante ainda, que a natureza ela é tão prodigiosa, ela é tão maravilhosa, que no deserto do Atacama tem um período que lá não chove nunca. Tem um período, eu até recebi um vídeo uma vez, todo ele florido. Aí a gente pergunta, como? Olha que maravilha, gente. Às vezes, sementes que estão ali 500 anos, 600 anos, sei lá quantos anos, e que elas brotam. Eu acho assim, a natureza ela é perfeita, ela é maravilhosa. Agora, imaginemos, né? Imaginemos do outro lado da vida.
E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que Kardec faz os espíritos, acho que está lá nos Três Reinos, né, sobre as plantas, sobre os animais, se são mais bonitos, e são mais viçosas, tal, tal. Mas aí no final os espíritos dizem, mas lá plantas são plantas, animais são animais. Elas são mais desenvolvidas, tem todos os detalhes, né? Então, a gente tentar imaginar o que André Luiz está vendo lá é complicado. Para ele deve ter sido algo assim fantástico, né? Porque ele diz aqui, tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Alguém tinha me chamado. Foi você, Alberto? Não? Então é algum espírito aqui. De vocês, né, que chamou. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Lembra que acho que é no Irmão Jacó, em que eles estão passando pelo caminho, parece que tem umas flores, elas têm luzes, alguma coisa nesse sentido, né? Que diz que é todo, onde eles estão passando no caminho, tudo iluminado, e que até a noite, não é aqueles que eles estão com tochas, não. É como se a natureza, as plantas fossem todas, tivessem cores diferentes, uma certa luz, né? E aí a gente para e pensa assim, por exemplo, no fundo do mar há peixes que têm luz. E aí? Né? Cores maravilhosas, que só podem viver ali. E isso é sondas que viram, não é o homem que foi até lá e viu, não, porque tem um certo. Ele só pode ir a tantos metros. Que passou, não tem como ele ir. Né? Então, se assim, no fundo do mar tem isso daí, imaginemos, então, do outro lado, né, da vida, da própria vida. Né? Aí ele continua aqui, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Isso que deve ter deixado muita gente muito doido, pensando assim, como um rio lá em cima? Né? Caramba, como é que pode um rio lá em cima? Como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? O problema, Rosângela, é que não é lá em cima, é outra dimensão. É outra dimensão. Lá em cima, a gente tem essa ideia de que morreu, vai lá para cima. Mas não é. Naquele estudo que eu fiz, disse que às vezes as dimensões têm meio centímetro de diferença de uma para outra. Então, elas estão superpostas, mas elas não se confundem. Uhum. A forma lá em cima é uma forma de você falar. Eu acho que se lá em cima ia cair na cabeça da gente. Pois é. Né? Pois é. Mas aí a gente sabe que por exemplo, é o mesmo que você falar assim, lá no abismo, lá embaixo. Lá no inferno é lá embaixo. Então, é a mesma coisa. Tá em cima. E às vezes o inferno está dentro de casa. Também. Pois é, né? Pois é. E aí ele continua aqui. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Acho que eu não ia sair desse bosque nem tão cedo, gente. Eu ia ficar lá o dia todo só meditando, estudando, lendo, porque o que ele fala é um lugar maravilhoso, né? Notando o meu deslumbre, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Olha que interessante. E aí aqui eu também paro para pensar que tudo a gente, né, sabe que plasma. Olha o pensamento de dos espíritos que plasmaram cada detalhe desses. Cada detalhe, cada
flor, a água, o local, né? Tudo aquilo ali. Olha só que genialidade, né? Da própria espiritualidade em relação a isso daí. Porque tudo é plasmado. Mas não tem uma passagem, eu acho que é nesse livro aqui, é que ele e o amigo dele são convidados a preparar um espaço onde vai vir um mensageiro de mais alta envergadura, né? Ele vem para... Mas precisa de espaço. Aí, como que a gente vai criar isso? A cabeça, é pensando. E eles começam a pensar, e quando abre o olho, eles veem que o espaço está todo montado. Se eu não me engano, não sei que obra que eu li, eu não sei se é além do véu, além do véu. Eu sei que o espírito conversava com outro. Acho que era o filho que ela conversava, e ela falava assim. Ele falava, mas como é que vocês criam esses lugares assim? Aí o espírito fala assim, nós ficamos treinando. E uma vez, aí ela conta, né? Uma vez foi solicitado que sentássemos em círculo e plasmássemos um animal. E todos que estavam ali plasmando um animal. E quando eles viram, eles plasmaram um animal, mas só que o animal estava em proporções diferentes. Vamos botar, era como se fosse um elefante, mas a tromba era maior do que a pata, Então, aí eles observaram que os pensamentos não estavam o quê? Não estavam sincronizados. Eles tinham que fazer aquilo com sincronização. E até que eles realmente, sempre fazendo esse treino, eles plasmam um certo animal. Eu vou tentar me lembrar, porque, gente, eu tenho que começar a anotar, porque eu leio as coisas, não sei onde eu li. É uma droga, né? Mas eu li sobre isso. Então, não é, por exemplo, de uma hora para... Não, é treinamento. É o pensamento. É que a gente aqui, para alguns, por exemplo, dependendo da dor, tem pessoas que conseguem trabalhar a sua própria dor, né? Ou uma dor de cabeça, seja o que for. É o próprio pensamento, usando o pensamento. O pensamento, como eu me lembro sempre da Vânia falar, o pensamento é tudo, como diz Leon Denis. O pensamento é tudo. E você, se não cuidar, atrai, né? Assim como você atrai os bons espíritos pelo pensamento, atrai os negativos também. E exatamente... Rosângela, Fala. É óbvio que nessas colônias deve ter grupos de especialistas nesse tipo de trabalho, né? É como se fossem técnicos que estivessem preparados para esse tipo de trabalho, para esse tipo de atividade, né? Sim. A gente vê a criação da Terra. Deus criou o quê? Oh, meu Deus, que lindo! Deus criou o fluido cósmico universal. Vamos passar a entender isso, né? E tem os co-criadores de Deus. Jesus é o governador deste planeta. Mas, junto com Jesus, tinham arquitetos e engenheiros que criavam os animais, criavam as plantas, os detalhes das flores, não sei o quê. Tanto é que eu achei... Ele tinha um ministério com ele. Tinha um ministério com ele, né? Porque, veja... Fala. E aí a gente vê, naquela discussão que semana passada, sobre Santa Maria, Mãe de Deus... As pessoas têm mania de falar assim, Deus criou as águas, Deus criou... Não foi Deus, foi Jesus. Jesus era o responsável pelo projeto Terra. Deus é responsável pelo universo. Ele dá cada orbe a um espírito puro. Isso que são os Cristos co-criadores maiores. Nós somos co-criadores menores. Menores, é. E quem fala isso? Evolução em Dois Mundos. Primeiro capítulo. Está lá. Os co-criadores maiores e os co-criadores menores. Nós somos os co-criadores menores. Jesus, governador do planeta. Porque a gente fala assim, não,
Deus criou a folha, Deus criou o rio, E Jesus fez o quê? E os engenheiros siderais? Deuses menores. E Jesus falou o que para nós? Vós sois deuses. Não Deus, que é um Deus maior. Lógico, né? Podeis fazer o que eu faço, até muito mais. Mas aquilo que está, vamos dizer, na própria questão da matéria, de elaborar tudo aquilo ali, de trabalhar, né? Como o resfriamento, os rios, os detalhes das flores. Você pegar uma flor diferente, né? Uma flor, os detalhezinhos. É que nem numa materialização. Numa materialização, se materializa uma flor. Mas ela só pode ser considerada, vamos dizer, uma flor mesmo, que com perfume, pode até se ter o perfume, mas porque pode se criar o perfume. Se ela tiver os gametas, né? Quem é da área da biologia sabe isso. Se ela tiver aquilo que ela vai produzir de perfume, né? Então, em relação, como a gente está falando, em relação... Jesus é o governador do planeta, que teve os seus arquitetos, seus engenheiros, os seus trabalhadores, deuses, com criadores maiores, menores que ajudaram na formação disso daí. Por exemplo, né, a gente vê assim, como que o homem... Mas o que o homem poderia criar, Rosângela? Ele pode partir de um, vamos dizer, lugares onde não tem água, formar açudes. Ele tira uma parte do rio, criou açude, bota canos e irriga aqueles lugares. Ele está criando, ele está fazendo, ele está construindo, né? Então, ele tem elementos que ele está utilizando para fazer tudo aquilo ali, né? Então, esses co-criadores menores, conforme está lá em Evolução em Dois Mundos, que infelizmente eu não peguei, até para a gente ver o que seriam esses co-criadores menores, né? Os co-criadores maiores são todos os Cristos. Em cada, vamos dizer, em cada galáxia, ou sistema, o que for, né? Pode falar. Fala. Posso? O que a gente tem que colocar em nosso pensamento é que nós estamos trabalhando em cima de uma obra que é ligada ao mundo dos espíritos. Então, a gente não pode pensar com a materialidade que a gente está aqui encarnado. Por exemplo, em relação à água. A água é a mãe de tudo. Nascemos da água, né? A água, ela é o fluido cósmico universal. É a primeira manifestação, pelo que a gente pode perceber. É a primeira manifestação. O mundo se fez através da água. O nosso planeta se fez através da água, né? E lá, essa água, lá no mundo etéreo, que é lado, né? Porque, como diz a Celinha, a gente está muito próximo, só que a gente está na faixa vibracional mais pesada. Então, o que acontece? Lá a água é mais sutil, na outra faixa, na faixa vibracional mais suave, né? Onde estão os pensadores, os espíritos, né? Os mentores e os trabalhadores, que, como nós, que vamos desencarnando e vamos trabalhando lá também. Porque isso é um processo, quando você falou, para aprender, estavam ensaiando a criação de um pensamento animal, né, para fazer um animal. Mesma coisa acontece com a volitação. A pessoa tem a capacidade de volitar, só que se ela não tiver a mente desenvolvida para isso, ela vai rastejar, ela não vai volitar. Com certeza. Porque a gente anda. Porque aqui nós estamos andando, né? Vamos conseguir volitar aqui? Não, a densidade do planeta não permite, né? Porque a gente está numa densidade pesada. Então, o que vai acontecer? Quando a gente desencarna, a gente muda a veste. Mudando a veste, a gente fica mais sutil. Vamos rezar para Deus para a gente ficar bem mais sutil, né? Ficar melhor. Quanto mais sutil, melhor. A mesma coisa acontece com a ida e vinda do fluido universal, do fluido cósmico. Porque ele transpassa todo o universo.
de acordo com a faixa vibratória que está passando. Uhum. Não é verdade? Acredito que lá para um... Aí você vê no início, no umbral, quando a gente fala em nosso lar. O que acontece ali? Eles estão chafurdados na lama, bebendo charco. É a mesma água, é o mesmo fluido cósmico universal. Só que a condição mental ali é tão forte, tão pesada, que ele vê um charco. Né? A sede é saciada no charco. A água é o fluido cósmico universal, é a mesma água. O Rio Azul é a mesma água, só que sutilizada. Né? Por quê? Porque a vibração, a faixa vibracional de nosso lar é muito mais elevada do que a gente pode imaginar. Então, quem criou a água, depois criou o resto, depois materializou mais o resto, de acordo com cada coisa. Mas a água é o fluido cósmico universal, foi o que eu consegui chegar na minha simples dedução. Não, mas na minha simples, mera. Ele fala na Bíblia, porque na Bíblia, no Gênesis, aparece isso. E Deus criou o céu, criou a terra. No final, ele não diz que criou a água. E aí separou as águas. Então, a água existia, que é o fluido cósmico universal. É o próprio fluido. Ou é uma derivação do fluido cósmico. Exatamente. Não é um fluido cósmico universal, é uma derivação do fluido cósmico universal. Que a gente sabe que tipo, né? Aí, por exemplo, se a gente pega a água aqui, assim, ela é mais grosseira, mas dependendo de onde seja, ela pode ser muito mais sutil, mas ainda é matéria. Quer dizer, então, ela é uma derivação. Tudo é matéria. Tudo é matéria. Tudo é matéria. E aí, quando a gente vê, né, às vezes... Você mesmo colocou os estados físicos da água. A gente aqui encarnado já conhece fluido, né? Gasoso, líquido, gelo. A gente conhece alguns estados. E o que eu achei interessante quando eu li esse capítulo, foi que no final ele fala em relação ao fato de você, na sua casa, transformar a sua água com a sua vibração mental. Pois é. As águas da sua casa. Olha como é que é importante, como ela é fundamental. É um alimento indispensável. Indispensável. A água é um alimento indispensável. E é mesmo. A gente aqui ainda não está sutilizado a ponto de se alimentar só da água e seus fluidos magnéticos. Mas a gente, na condição de matéria, de humano, a gente está percebendo a importância da água. Como ela é importante. Para a alimentação de tudo. Para o aspecto fisiológico, de tudo. Fala, Micheline. Vocês estavam falando da água, aí eu lembrei uma vez que um casal de amigos vieram aqui em casa, eles moram no Rio, né? E aí eles beberam a minha água, né? Aí ele falou assim, deixa eu sentir o gosto da sua água. Aí eles beberam a minha água e falaram assim, nossa, a sua água é mais leve. É diferente, assim, é bem mais leve que a água que a gente toma lá no Rio. Né? É de nascente a sua água, né? Não tem cloro? Né? Artesiano, né? Aí, para vocês verem, né, que até nisso tem diferença, né? De um lugar para o outro, a diferença de um lugar para o outro tem. Tanto quando eu descia muito para o Rio, eu sempre levava um galãozinho e no meio da serra tinha uma mina. Bem lá no meio da serra, não era que bem aqui em cima, não, bem lá no meio da serra mesmo, onde não tinha contato de humano que pudesse estar ali por perto, né? E aí, quantas vezes eu trazia o galão da água, e às vezes eu deixava aqui a água, e quando eu via, ela estava esverdeando. Quer dizer, a água tão viva que ela esverdeava em torno do galão. Ela não tinha nenhum tipo de nada. A água vinha da serra, da mina,
né? Aqui em casa está sempre fazendo isso, né? Meu filtro aqui, vocês estão vendo aqui, meu filtro aqui? Aham. Eu tenho que estar sempre lavando porque começa a ficar esverdeado. Começa a ficar esverdeado. É água viva mesmo, água pura. E você bebe, a primeira vez que eu bebi, eu falei, nossa, que água estranha. Parece que você bebe, parece que você não bebe, não sei. É um negócio estranho até você se acostumar com esse tipo de gosto de água de mina, né? Porque é diferente. Tem uma vantagem, né? Por exemplo, eu aqui bebo muito mais água do que eu bebia quando eu estava na cidade, né? Eu bebo que eu não sinto. Pois é. Bebo 2 litros ou mais brincando, né? Pois é, para a gente sentir como é diferente mesmo, né? Ela não tem cheiro nenhum, mas ela é leve. É leve. Você bebe água, você sente no paladar a leveza da água. É muito, muito, muito interessante, né? Ixi, vamos lá, gente, senão... E as águas também, né, dessas cidades, São Lourenço, Caxambu, as fontes próximas, elas têm densidades diferentes, sabor, cheiro completamente diferentes, estão muito próximas. Com certeza. E cada uma com as suas indicações, né, na nossa saúde. Para a nossa saúde. É verdade, né? Uma vez me deram uma água para eu beber, ferruginosa, sei lá o que era, que era bom para a saúde, mas um gosto tão ruim. Mas ela é para a saúde. Olha só que interessante, né? A gente está tão acostumado à água. Tem gosto de ovo estragado. Né? Um gosto de ovo estragado que ninguém merece. Pois é, mas... Sulfurosa também é horrível. Excelente para a saúde. Olha só, né? Mas parece que eu estive em Caxambu ano passado e a ferruginosa de Caxambu eram duas, com teores diferentes. Uma delas secou e eles não têm explicação. Caramba, uma próxima, uma junto da outra, né? A saída lá, né? Uhum. Você percebia a diferença, uma continha mesmo mais ferro que a outra. Uma delas secou e eles não sabem por quê. Olha a outra continua. Eu estava lendo certa feita num site que o melhor filtro o filtro brasileiro, é o filtro de barro. E olha, gente, eu adoro uma água de filtro de barro. Amo, né? Mas ele dá tanto trabalho para lavar aquelas velas que... né? Ou então água de moringa. Bota na moringa, mas você tem que lavar, porque realmente isso ocorre, né? Mas vamos lá. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Gente, a gente é abastecido, né, o tempo inteiro, e nós, né, nós que eu falo, nós seres humanos, não valorizamos a água. Né, uma coisa assim, e não valorizamos a natureza em si, né? Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica, né? Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina, para nós observarmos a importância fundamental da água.
ela é cuidada pelo Ministério da União Divina. Então, por aqueles espíritos mais elevados que tratam de tudo isso daí, né? E muitas vezes jogamos plástico na água, agora é máscara na água, é não sei o que na água. E gente que quer ver uma coisa que eu acho horrível, é aquela Baía de Guanabara. Pelo amor de Deus, quando você desce de avião ali, passa pelaquele rio, meu Deus, olha, é triste, é terrível de ver, né? E aí ele continua, notando as magníficas construções, que me fronteava, interroguei. Aí tá, né? Aí ele falou, Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma coisa com outra. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Isso é verdade, né? Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energia e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Então, a gente tem que começar a beber água daqui, né? Porque é isso que a gente vai beber lá, né? Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Uma vez, acho que foi minha mãe ou alguém falou que uma pessoa ela bota sempre uma garrafa de água, garrafa de vidro, e bota sobre a luz do sol e deixa ali. E depois ela vai e, né, quando a água fica numa temperatura adequada, ela utiliza aquela água, né? E aqui aqui estou vendo, né? Suscetível de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Quer dizer, ela é magnetizada pelos ministros, tá, da União Divina. Olha só, né? Agora a gente imagina... Você lembra que no capítulo passado eu estava comentando a respeito da alimentação através do amor, que o amor era importantíssimo para a alimentação? Está aí a União Divina. A União Divina. Eles trabalham com uma uma incondicionalidade, né? Eles estão tão evoluídos que isso é um amor incondicional. E essa energia faz com que alimente, né? A água torne-se um alimento, torne-se um remédio a partir da fluidificação deles. Por isso que eles, no capítulo anterior, eles falaram em relação ao amor. Se a gente soubesse o quanto o amor é importante para a coletividade, né? Para o todo do planeta, a gente amava mais. Mas ainda vamos chegar lá. Vamos sim, claro. O amor é alimento. Essa água que coloca no sol, ela serve não só para a gente beber, né, como também para fazer limpeza da casa. Que a gente, né, como espíritas, a gente sabe, né, que às vezes, né, dependendo de pessoas que vêm na casa, né, a casa fica um pouco pesada e tal. E essa água que põe no sol,
serve também para isso. Você pode usar para beber e também usar para fazer a limpeza da casa. Que interessante, né? A gente são detalhes assim, mas que a gente vai estudando e a gente vai vendo que tem a sua razão de ser, né? Nós podemos, né? Evidentemente auxiliado pelos amigos espirituais, magnetizar a nossa água também. Né? Vai a intenção, o amor que você coloca naquilo, né? Seja na água, seja no alimento, seja no que for. Né? Na psicosfera da casa, né? O seu pensamento, né? E tudo isso auxilia bastante. Ele continua assim: fazem eles o serviço inicial de limpeza, no nosso lá com a folha. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísia. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor, em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Gente, eu senti falta de uma parte aqui, ou eu vi errado. Eu acho que tem uma parte que ele fala que no bosque, será que eu li? Em que casais que se encontram e fazem promessas. Mas tem. Pulou, tem esse trecho. Sim. Tem sim. Pulou. Eu pulei. No princípio. Inclusive porque eu estava esperando exatamente para comentar sobre isso. Eu terminei de ler agora, eu falei, mas cadê? Página 60, penúltimo parágrafo. Página 60. Estamos no Bosque das Águas, temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar, de um locais prediletos para as dos amantes, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. É isso mesmo, né? Mas tem que ser no Bosque das Águas mesmo, para ter essa, né, fazer essas promessas, né? Eu achei simplesmente lindo. E eu tô esperando, falei, meu Deus, onde é que está essa parte? Eu pulei. Poxa. Está até grafado aqui, mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. O final também é muito bonito, né, gente? O final é bonito e o final é também uma forma de nos chamar a atenção, né? Conforme até a Teresa já tinha colocado, né? Da importância
como ele diz, o homem é desatento há muitos séculos. Então, essa questão da água não é de hoje, não, ela já vem vindo, né? Por isso que ela é tão importante, que aí me fez lembrar um livro que eu sempre coloco para vocês, chamado Colapso, de Jared Miller, acho que se eu não me engano. Ele fala da Ilha de Páscoa, que a Ilha de Páscoa era uma floresta. Hoje a gente só vê aqueles totem, né? Aqueles totem de madeira. O que o pesquisador coloca? Ele diz que ali... Pedra, né? Pedra, era pedra de madeira. O que eles faziam? Para fazer de pedra. Eles cortavam árvores para carregar as pedras, que as pedras era como se fosse o significado de brasão de família, né? O brasão deles eram feito com pedras. Quanto mais altas, assim como elas eram altas para cima, para baixo também. Então, eles cortavam muitas árvores para transportar aquelas pedras. Com isso, as árvores foram sumindo. Aí como que fala? O aquífero foi secando. Aí eles não tinham árvore para fazer barco, para pescar, e segundo esse Jared, acho que é Jared Miller, ele diz que com isso houve até antropofagia, porque não tinha comida. E a civilização se perdeu. Olha só, né? Quer dizer, esse livro, Colapso, ele trata exatamente disso, que muitas das civilizações que desapareceram, muitas e muitas delas foi o quê? Acabaram com a natureza. Quer dizer, a primeira coisa acabou com a água, acaba com as árvores e acaba com tudo, né? E fica exatamente a orientação final, né? Muito, muito, muito bacana mesmo de André Luiz aqui, né? Como ele diz, né? Aqui ele fala que em mãos perversas, né? A água será nociva e útil nas mãos generosas, quando em movimento. Sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo de providência, né? E o homem não está prestando atenção nisso, né? Tem lugares que já está virando savana, né? Eles dizem que daqui não sei quantos anos a Amazônia, do jeito que ela está indo, ela vai virar uma savana. E aí, né? Quem ficar, como é que vai ser? Como vão ser? Quer dizer, tudo acaba, né? A gente sabe que tudo vai acabando. A água é primordial. Ela é muito importante, tanto é que a gente vê aí países, né, que, infelizmente, não se encontra nem uma gota de água, né? Por exemplo, o deserto do Atacama, ele não chove há mais de 500, 600, 700 anos. Né? Lá é deserto. E ali foi comprovado que foi mar. Olha só, né, como é que as coisas vão acontecendo, né? Então, isso era o que eu tinha para falar, para a gente refletir nesse Bosque das Águas, além da beleza do lugar, né? A importância hoje é em relação à questão da própria água mesmo, né? Então, a gente cuidar desse planeta, como diz, né? É um pálido ponto azul, porque esse planeta tem muito mais água. Mas a gente vê que o próprio homem está destruindo as calotas, né? Estão começando a derreterem, né? Enquanto o homem não se responsabilizar de verdade por isso, nós vamos ficar nesse sofrimento, né? Então, é o que tinha para nós refletirmos hoje, tá? Alguém quer fazer alguma colocação a mais que foi sobre isso? Eu quero. Rosângela, alguém viu o Globo Repórter de ontem?
Não, eu não vi. Foi uma coisa, uma reportagem maravilhosa sobre a Alter do Chão e no Pará. Gente, a exuberância daquela paisagem, né? E a quantidade da água. Inclusive, eles terminam dizendo que descobriram um lençol d'água por baixo, né, do Rio Amazonas, uma extensão tão grande quanto ele. Caramba, olha só que lindo. Olha, lindíssimo. Como é que é o Vale nome? a pena rever. O Globo foi o Globo Repórter Globo de ontem. Repórter, né? Nossa. Uma reportagem baseada na cidade de Alter do Chão. Interessantíssimo. Porque, inclusive, tem uma floresta na cheia, né, na época das chuvas, a floresta fica cheia d'água, e só fica a parte de cima das árvores. E aí, quando termina, desce completamente, e aí fica terra completamente, né? A floresta, fica a floresta. Quando vem a cheia. Mas é espetacular. Cada pôr de sol, belíssimo, belíssimo. Vale a pena. Diz que tem no Globoplay, né? Não sei. Né? É uma forma do homem. Alguém quer falar? Eu. Fala. Você tá falando aí, né? Ela até falou sobre o lençol d'água, eu ia falar justamente isso. Porque, assim, por exemplo, aqui em casa, né, tem um terreno grande e dá muito trabalho. Seria muito mais fácil se eu acimentasse tudo, né? Só que, por exemplo, a parte da frente da minha casa aqui, né, tem um terreno grande, assim, era para ser grama, né? Ainda tá com pouca grama, assim, mas eu pretendo gramar tudo. Sei que dá muito trabalho manter tudo limpinho, arrumadinho, mas se não tiver o verde, né, se não tiver a terra, a grama, para poder a água, né, absorver e ir justamente para o lençol d'água. Eu aqui tenho poço, né? Então eu tenho que ter verde para que absorva essa água, né? Uhum. Senão eu também vou ficar sem água, né? Com certeza. Seria muito mais fácil cimentar, mas para o nosso benefício, para a natureza também, a gente tem que deixar a parte verde, tem que deixar a terra, tem que deixar a grama, para poder absorver essa água. Né? Era essa observação que eu queria fazer. Mas alguém quer fazer você vê em relação às grandes cidades que estão todas asfaltadas, olha as enchentes que acontecem, porque as águas rolam, não tem por onde entrar. A canalização das águas são precárias. Então, quando tem paralelepípedo, ela ainda consegue absorver. Mas quando é asfalto, aquilo rola. Quantas pessoas já morreram afogadas em plena avenida? Que rola, vira cachoeira mesmo. Realmente, é preciso que a gente tenha terra, jardim e essas coisas assim, para poder a água voltar. É o vai e vem, voltar. Ela filtra, vai para os lençóis da água, né? Bem, gente, então vamos... Quer falar alguma coisa, Alberto? A importância da água, porque a gente sabe que a gente libera miasma, né, fruto dos maus pensamentos, a gente já sabe que pensamentos, sentimentos emanam energias. A chuva, ela limpa esses miasmas todo. A chuva tem esse papel de limpeza dos miasmas. Então, você vê até nesse aspecto, né? Isso mesmo. Você falando do Parque das Águas, me lembrei, em Pindamonhangaba tem o Parque das Águas. Lá em Pindamonhangaba tem 2 lugares. O Parque das Águas, que é deslumbrante, é um rio com quedas d'água, todo arborizado, com flores, é uma coisa assim, é chamado Parque das Águas. E numa outra parte da cidade, na beira do rio Paraíba do Sul, é onde ele faz a curva. O rio Paraíba do Sul ele faz a curva bem na cidade de Pindamonhangaba. Fica um outro parque na beira do rio Paraíba, onde os amantes se encontram, vão à noite conversar, entendeu? Então, é uma cidade muito assim, inspiradora, Pindamonhangaba. Você tem o trem e vai pela floresta e vai para Campos do Jordão.
Nossa, é um local assim muito, 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 muito lindo. Tudo bem, gente? Então vamos terminar. Eu vou pedir... Tereza, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Tá? Jesus amado, mestre querido, agradecidos por mais um momento de estudo, por mais um momento de confraternização, por mais um momento de sedimentação de conhecimentos, que a gente possa, Senhor, utilizar todas essas informações de modo construtivo, de modo a edificar aonde a gente está plantado. Que a paz esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus, Senhor.